Agora foi. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Quero cumprimentar você que está aí no YouTube nos assistindo. Você ainda tem tempo de compartilhar essa live aí, manda no WhatsApp, manda para várias pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco mais um pouco ainda. Quero mandar um abraço pro meu filho, gente, ele está lá vendo a gente lá no YouTube, o Noah. E assim, a gente está aqui na igreja, não pode vir criança direito, porque eles querem ficar andando nos bancos, então a gente deixa ele com os avós, a minha mãe está lá cuidando dele. E vó, gente, gosta das coisas, né, de ficar com o neto. Minha mãe já mandou a foto do Noah ali, já trocou o de roupa o Noah umas 2, 3 vezes. E é assim, eles mandam foto no WhatsApp, olha essa roupa, coisa de vó, mas é muito bom. A última vez que o Noah veio aqui, ele era desse tamanhozinho, agora ele está andando já, fazendo um monte de coisa, apertando o botão, mexendo no negócio do gás, misericórdia, gente, mas Deus guarda. E eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite ao pastor Isaac, ao Diego. Eu amo essa igreja de coração. Queria te convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler um texto muito conhecido da Bíblia. E a minha esposa também, que veio comigo, é a minha princesa, a minha rainha, a rainha do lar. A gente estava vindo no caminho aqui, ela passando uma maquiagem no carro, ela vai me matar depois porque eu estou falando isso. Mas ela veio, ela olhou assim, amor, tá bom? Eu falei assim, nossa, você colocou cílio? Ela, não. Eu falei, nossa, seu cílio é top mesmo. Aí ela ficou feliz, gente, olha só. Elogiem os cílios da sua esposa, elas gostam disso. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se você puder ficar em pé comigo para a gente poder ler junto. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler alguns versículos, queria que você acompanhasse comigo. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo de número 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pode se assentar. Não feche a sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse comigo a meditação nessa palavra de hoje. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Quando a gente medita nessa carta, e até às vezes a gente pesquisa sobre ela, a gente vai ver que ela não tem um autor definido, não tem a pessoa exata que escreveu, quem foi ela que escreveu essa carta. Mas esse texto de Hebreus, especificamente, na verdade o livro de Hebreus, ele fala de Jesus de várias formas. Mas uma das formas que ele fala de Jesus é como Jesus como grande sacerdote. E quem era o sacerdote? O sacerdote, ele era o cara que ministrava na presença de Deus. Ele era o cara que sacrificava e era o cara que levava o sacrifício até a presença de Deus. E depois de levar o sacrifício até a presença de Deus, ele ia até o povo e trazia a mensagem de Deus. E qual era a mensagem de Deus? Depois de ele ter levado o sacrifício, a mensagem de Deus era: eu perdoei o povo. Jesus, como grande sacerdote, como grande sumo sacerdote, pegou o seu próprio corpo como sacrifício, foi até a Deus, ofereceu e depois voltou à humanidade com o seu corpo, não agora morto, mas ressuscitado, e trazendo a mensagem não apenas de perdão, mas a mensagem de perdão, reconciliação e ressurreição. Esse é o livro de Hebreus,
que mostra Jesus como grande sacerdote, o Deus que fez a reconciliação entre o homem e Deus. E é interessante quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar nisso, a gente vai ver os dias finais da vida de Jesus. Já parou a pensar? Eu fico vendo aqueles filmes quando mostra os dias finais da vida de alguém. Geralmente a pessoa começa a escrever carta, ou a pessoa começa a gravar algum vídeo e deixar a mensagem para as pessoas que vão ver lá no futuro. Tem um filme que eu vi uma vez que o pai, ele grava vários vídeos, porque ele tinha um câncer e ele queria deixar um legado para o filho dele quando ficasse adolescente, jovem, homem, e ele queria que o filho dele fosse educado por ele, mas ele não estaria lá. Quem estaria era o quê? O legado dele. Aí o interessante que a vida de Jesus, os últimos dias de Jesus, as pessoas, os discípulos estão aflitos. Eles estão percebendo que algo vai acontecer. Eles estão percebendo que o ar está diferente. Jesus está respirando literalmente a morte. As mensagens de Jesus já mudam. É interessante que Jesus já começa a falar assim: olha, aquele que não comer do meu corpo, que comer do meu corpo e comer do meu sangue tem parte comigo. E as pessoas começam a se assustar com a mensagem de Jesus. A Bíblia diz que alguns começam a ir embora, se afastar e ficam assim: meu Deus, que mensagem é essa? Quem pode com essa mensagem? Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês, o que vocês farão? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha nos olhos de Jesus e diz: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Os últimos dias de Jesus começa a ficar aquele clima pesado, porque as mensagens começam a peneirar os discípulos, a mensagem de Jesus começa a apertar um pouco mais. Já viu quando parece que Deus está apertando a gente? A gente está na mão do oleiro e Deus começa a moldar o barro, a apertar o barro e começa a moldar o seu povo. A gente está num tempo diferente agora e parece que Deus está apertando mais seu povo, parece que Deus está peneirando o seu povo, parece que Deus está literalmente falando assim: olha, aquele que estiver limpo, se limpe mais, e aquele que estiver sujo, se suje mais. Literalmente, a palavra de Deus está se cumprindo. Os últimos dias de Jesus, está todo mundo aflito. Jesus chama os discípulos, tem a última grande ceia, aquela coisa toda, e ele começa a conversar com os discípulos. Ele olha nos olhos dele, olha nos olhos de todo mundo, respira fundo e começa a citar aquilo que está escrito em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus começa dizendo essas palavras? Porque as pessoas que estavam ali estavam aflitas. Elas perceberam que o ar estava diferente, que eram os últimos dias de Jesus. Elas perceberam. Aí Jesus olha nos olhos dos discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele começa não apenas a deixar uma mensagem de que ele iria morrer e ressuscitar, mas ele faz e começa a deixar uma promessa de que ele iria morrer, ressuscitar, e ele voltaria e nos levaria para morar com ele naquele grande dia. O texto diz que Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Calma. Já percebeu que no tempo de agora nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão assim, ó. As pessoas estão aceleradas, as pessoas estão correndo, as pessoas estão aflitas. O nosso coração está aflito. É uma dependência emocional gigante. A gente vê notícia na televisão, a gente fica assustado. A gente conversa com os parentes pelo WhatsApp, a gente fica assustado. A gente dorme com medo. A gente acorda com medo. A gente anda na rua com medo. A gente vive com medo. Aí Jesus diz para nós: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em mim. Creia em mim. Creia na minha palavra. Creia no que eu disse. Creia naquilo que eu vivi com vocês. Aí Jesus, ele começa a dizer: se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. O termo vulo significa o seguinte: eu já disse uma vez, eu já disse duas, eu estou dizendo pela terceira vez que eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para a minha igreja. Eu vou preparar um lugar para a minha noiva. A verdade é que Jesus estava acalmando o coração dos discípulos. Jesus estava acalmando o coração da igreja.
para que nós viéssemos não apenas descansar nele, mas crer que ele um dia irá nos levar para morar com ele. Vamos lá, Jesus continua falando várias coisas. Aí Tomé vira: Senhor, para onde é que o Senhor vai? O outro fala assim: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Esse lugar que a gente não conhece. Como é que a gente vai para um lugar que a gente não conhece, que a gente não sabe o caminho? Aí Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Já parou a pensar que nesse tempo de agora, nós paramos de acreditar que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho e que Jesus é a vida? Esquecemos que Deus ainda tem a chave da morte e do inferno. Esquecemos que Jesus, ao terceiro dia, rompeu os grilhões da morte, desceu lá no abismo, levou o cativeiro cativo, ou seja, aqueles que estavam mortos, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que estavam esperando, Jesus desceu, pegou esses caras e levou eles para o reino celestial. Esse mesmo Jesus disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você entende que nesse tempo de agora nós precisamos voltar a descansar em Deus e crer que Ele tem um lugar para nós, e crer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Precisamos voltar a lembrar disso, lembrar da palavra de Deus. Aí o interessante é que Jesus deixa essa mensagem. Aí Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias vivendo com os discípulos, e as suas últimas palavras estão lá em Atos 1:8. Ele diz: mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo. E depois de ele dizer essa palavra, os anjos aparecem, Jesus é levado aos céus, e os discípulos ficam se olhando para o céu, bem assim: meu Deus, cadê Jesus? Aí os anjos dizem: aquele mesmo que foi, um dia voltará. Um dia ele voltará. Um dia ele voltará. E a partir daquele momento, certo dia, uns jovens lá da igreja me perguntaram, falaram assim: Elton, nós estamos vivendo o Apocalipse? E era uma galera mais nova assim. Elton, a gente está vivendo o Apocalipse? Como é que é o negócio agora? Porque tem gafanhoto? E como é que na Bíblia fala no Apocalipse, né? E aí, Elton, o que vai acontecer? E eles coçando a cabeça assim. Aí eu falei assim: cara, vou falar algo para você. Desde o dia que Jesus foi levado aos céus, o Apocalipse começou a acontecer. Ele falou assim: é sério? Eu falei: sério. Desde o dia que Jesus foi levado aos céus, ele morreu, ressuscitou, viveu aqui na terra, foi levado, começou o start do Apocalipse. Ele: então a gente já está vivendo o Apocalipse. Eu falei: já estamos vivendo o Apocalipse, cara. A verdade é que nós não temos que pensar que estamos vivendo o Apocalipse. Nós temos que pensar que nós estamos vivendo aqui na terra e ainda precisamos ser imagem de Deus e acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque se nós estamos aqui agora, é porque Deus nos deu a oportunidade de viver o agora e mostrar para as pessoas que estão aqui na terra que elas precisam desse agora, desse Jesus de agora. Aí o texto que nós lemos passa a história da igreja. O escritor de Hebreus, ele vem refrescar a nossa memória. Jesus diz que vai preparar um lugar para nós morarmos. Jesus diz isso. Aí o escritor de Hebreus entra em Hebreus 11, dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fundamento, gente? Fundamento. Essa igreja está construída. E talvez algumas pessoas viram a construção dessa igreja. E para construir um lugar como esse, precisa de pilares, precisa de uma base, precisa de uma sustentação. Não sei se você já viu uma obra de uma casa, mas começa aquela basezinha, aquela sustentação, para depois construir tudo. Fundamento, se chama base. Base é aquilo que você vai construir em cima. Jesus diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, quando ele terminou o sermão da montanha, ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é como um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. O escritor de Hebreus diz: ora, a fé é um firme fundamento. O que é fundamento? Nós precisamos voltar a ver e crer e a viver os fundamentos da fé cristã. Parece uma coisa simples, né?
Mas, para pensar, nós paramos de orar. Nós paramos de ler a Bíblia. Saiu uma pesquisa agora, semana, que na pandemia, em todo esse negócio, grande parte dos cristãos pararam de orar e ler a Bíblia. Pararam de jejuar, pararam de buscar a Deus, pararam de se aproximar de Deus, pararam de querer mais intimidade com Deus, deixaram com que a visão terrena tomasse o seu coração. E quando você deixa que a visão terrena tome o seu coração, você para de pensar nas coisas do céu. E quando você para de pensar nas coisas do céu, deixa eu te dizer uma coisa, a sua casa não está mais na rocha, sua casa começa a estar onde? Na areia. Aí vem o vento, vem a tempestade e qualquer coisa derruba a sua fé. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento. Que fundamento de quê? Nós temos fundamentos. A esperança de Jesus voltar, a esperança de ir morar no céu, a esperança da ressurreição, a esperança de viver com Deus na eternidade. Dê um glória a Deus por isso, irmão. Deus precisa hoje chacoalhar o seu coração para você ter essa fé novamente, de crer no céu, de acreditar no céu, de acreditar que existe um lugar que nós vamos morar com Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera em Deus? O que você espera em Deus? Muitas pessoas esperam um bom emprego, um casamento, esperam uma bênção na família, um carro. Muitas pessoas têm essa esperança, mas a esperança que a Bíblia nos dá é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi ministrado aqui no louvor, que Ele reina com justiça, que Ele tem um trono, que Ele está assentado acima de todas as coisas. Foi ministrado aqui no louvor que Jesus, com um brado de maranata da igreja, ora vem, Senhor, um dia Ele virá. Mas nós simplesmente falamos e não acreditamos nisso como um firme fundamento. Está vendo a Bíblia que está na sua mão aí? Pega ela assim na sua mão. Pega ela. Pega a sua Bíblia. Abraça ela. Isso aqui, ó, é o firme fundamento. É a palavra de Deus. Você precisa se agarrar a ela. Você precisa voltar a acreditar no fundamento, na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Jesus disse para nós. Creia na palavra de Deus. Creia na Bíblia. Creia naquilo que Deus disse. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó: e a prova das coisas que não se veem. Cara, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. A prova das coisas que não se veem. Deus você não vê. Você não vê Deus. Algumas pessoas têm um dom espiritual da visão e têm visões celestiais. Mas a grande parte do povo de Deus nunca teve uma experiência como essa. Você não vê, mas você crê. E quando você crê, aquilo que você não vê se manifesta. Uou, vamos lá. Você não vê, você não está vendo, mas você acredita. E quando você acredita, aquilo que é invisível se manifesta. Você precisa voltar a acreditar. Porque quando você acreditar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, aquilo que é invisível vai se manifestar para você. Eu estava lendo um relato um dia, Avivamento na Rua Azusa, William Seymour, um cara que ele tinha sido filho de escravos, analfabeto, não sabia nem ler direito, aprendeu a ler um pouquinho para ler a Bíblia, só um pouquinho. E ele um dia começou a orar para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. E ele não era batizado com o Espírito Santo. E ele orava: Deus, batiza essas pessoas, não sei o quê. Um belo dia, numa casa comum, uma menina de 8 anos levantou. 8 anos. Sentou em um piano, levantou o piano e começou a tocar o piano. A menina não sabia nem ler, quanto mais tocar piano. Ela começou a tocar o piano e começou a cantar em cânticos espirituais. Todas as pessoas que estavam naquela casa foram batizadas com o Espírito Santo. Naquele dia, o relato diz que aquilo que era invisível, que eles não viram, que eles não viam, porque eles creram, uma nuvem de glória encheu tanta casa que as pessoas que passavam na rua viam uma fumaça assim dentro da casa. Acharam que a casa estava pegando fogo, mas quem se aproximava caía, cheios do Espírito Santo de Deus.
Quando você crê naquilo que é invisível, o invisível se torna real. Você precisa crer. Por isso que o versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Gente, galardão. Galardão. De verdade, tem muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus aqui na terra. E você não tem problema com isso. Eu não tenho problema com isso. É bom ser abençoado por Deus aqui. O Misael falou sobre o ciclo da generosidade. Demais essa palavra. Fui muito tocado por Deus. E você precisa, nós precisamos das bênçãos de Deus aqui. Mas você já parou para pensar no galardão? Cara, vai ser demais. A Bíblia diz em Apocalipse que vai ter 2 tronos de julgamento. O trono de Deus para julgar as pessoas que pecaram, não quiseram viver com Deus. Mas vai ter o trono do galardão, cara. Deus vai estar aqui julgando, daqui a pouco ele vai virar assim, ó. Imagina Jesus olhando nos seus olhos, dizendo assim, ó: vinde, bendito de meu Pai, eis aqui o seu galardão. Imagina você recebendo a vida eterna com Deus, recebendo não apenas a vida eterna, mas recebendo novas vestes, não apenas recebendo novas vestes, mas você recebendo um novo corpo, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde as velhas coisas ficaram no passado. Deus, Ele é galardoador daquele que o busca, mas para você receber esse galardão, você precisa crer, você precisa acreditar. Nessa noite Deus me trouxe lá do Guará, querido, para renovar sua fé, para você voltar a acreditar em Deus, para você voltar a acreditar na palavra de Deus, para você voltar a acreditar naquilo que você ouviu quando era criança. Caramba. Tem gente que vive com Deus há muitos anos, mas por causa desse tempo de agora, parou de acreditar. Parou de acreditar. Eu ouço desde os meus 10 anos que Jesus vai voltar, e isso tem 18 anos. 18 anos que eu ouço isso. Tem gente que ouve há muito mais e perdeu a esperança. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é galardoador daqueles que creem nele e que buscam a Ele. Continue acreditando. O texto continua dizendo, versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. João 3,8 fala assim, que o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, e não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Sabe o que é isso? Não sei se você já andou de barco, mas quando você anda de barco, se você tiver um barco à vela, você depende completamente do vento. Mesmo que você esteja numa lancha com motor, e quando você liga o motor, se estiver ventando, ainda assim o barco chacoalha, ele sente o vento. Mas um barco à vela, ele depende totalmente. Assim tem que ser a nossa vida, como um barco à vela. Você entra no mar, Jesus está com você no barco. Aí você pergunta: e aí, Jesus, a gente faz o que agora? Isso é a vela. E para onde o vento soprar, você vai ser guiado. Esse texto de João 3,8 diz que o vento sopra onde ele quer, ele te guia da forma que ele quiser. E Abraão acreditou não naquilo que ele estava vendo, mas naquilo que Deus tinha dito para ele. E ele foi guiado por Deus, e não apenas foi guiado por Deus, mas ele foi abençoado por Deus. E não apenas ele foi abençoado por Deus, eu, você, quem está do seu lado, todos nós fomos abençoados, porque um dia alguém deixou-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Você entende isso? De Abraão veio toda a descendência de Israel, e veio Jesus, que morreu por nós, porque alguém decidiu ser guiado pelo sopro do Espírito. Hoje nós somos abençoados. Esse texto está dizendo que Abraão deixou-se ser guiado. Irmão, para de tentar controlar Deus. Para de tentar controlar a situação. Para de tentar botar rédeas no seu dia. Para de tentar minimizar as coisas. Não, tá tudo bem. Para com isso. Para. Sabe, estava no meio desse tempo maluco que a gente está vivendo agora. Eu lembro até hoje. Eu trabalho com fotografia e eu vi todo o meu dinheiro ir embora. Indo embora assim, todo o dinheiro embora.
contratos cancelados e tudo. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa para manter, eu tenho um filho de 1 ano e meio, o que eu faço? Meu dinheiro vem disso. E eu lembro que nos 20 primeiros dias, 15 primeiros dias do começo disso tudo, eu fiquei desesperado. E eu entrei em depressão, literalmente. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada direito, tudo era com muita ansiedade, meu coração disparava. E eu tentando disfarçar para minha esposa, não contei nada, e tentando, falei, Jesus, o que eu faço? Aí eu, desesperado um dia, estávamos assistindo um culto online, como você está assistindo aí agora, eu lembro até hoje. Eu estava estendendo a roupa, o culto passando aqui na televisão, a minha esposa sentada no sofá, e eu ouvi o pastor que estava pregando. Ele estava pregando, e no momento de oração ele falou assim, olha, tem uma pessoa assistindo essa live aqui agora, e Deus me diz que ele está com sintomas de depressão, ele está com ansiedade, está sentindo o coração bater forte, e Deus me diz que é por causa da situação da sua empresa. Desse jeito, gente, eu estava estendendo a roupa, eu parei assim, ó. Sabe quando Deus está falando com você, você congela? É igual quando você está assim no culto, volta e meia, vem a pessoa na sua direção, você fica, meu Deus, você chega, para. E eu congelei assim, ó. Na mesma hora, o que Deus disse para mim foi o seguinte, através da boca daquele pastor, através de um culto online, foi o seguinte, na sua despensa ainda tem. Se ainda tem, você precisa descansar naquilo que você tem, porque Deus não deixou faltar naquilo que você tem. Na mesma hora eu comecei a chorar. Aí eu continuei estendendo a roupa, e ele falou assim, Deus fala para você hoje, descanse. Aí eu entendi que eu tinha que parar de tentar botar rédeas na situação, e simplesmente descansar no sopro do Espírito, porque os filhos de Deus não são guiados por aquilo que o mundo diz, mas são guiados por aquilo que a palavra de Deus diz a respeito deles. Precisamos voltar a ser guiados por Deus e acreditar que Deus está nos guiando, que Deus está cuidando de nós, olhando por nós e soprando sobre nós o vento do Espírito que nos guia como filhos dele. Aí o texto continua dizendo, isso aqui é demais, versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Elton, mas Abraão não queria uma terra prometida? Mas Jacó, Isaac, todos aqueles grandes homens não queriam uma terra prometida? Queriam uma terra prometida, mas a terra prometida que Deus tinha para eles era muito melhor. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que o texto está dizendo para nós, o que esse texto diz que a gente passa desapercebido por ele, porque a gente acha, nossa, são os heróis da fé. Sim, eles são os heróis da fé, que viveram uma vida de fé aqui, mas não acreditando na vida apenas daqui, mas que Deus tinha algo muito maior para eles lá na eternidade. A eternidade é o meu, é o seu destino. Volta no Gênesis comigo. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Deus criou tudo. Aí você vê Deus criando o mar, você vê Deus criando a terra, e separando tudo, criando os animais. Aí você vê Deus dizendo para a terra, terra, crie animais. Aí da terra é criado os animais. Vem o leão, vem o macaco, vem o elefante, vem tudo. Aí Deus olha para o ar, crie os pássaros. E o ar cria os pássaros, os animais que voam. Deus olha para o mar e diz, mar, crie os animais que nadam. E o mar cria os animais, através da palavra de Deus. Aí Gênesis 1, versículo 26, diz que juntou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus não deu ordem para o mar, Deus não deu ordem para a terra, nem para o céu. Juntou-se os três. E fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Capítulo 2 de Gênesis diz que Deus desce aqui na terra, forma o boneco de barro e sopra nas narinas do homem fôlego de vida. Entenda o que eu estou querendo te dizer. A terra tem origem, os animais, terra. O oceano, água. Peixes, aves, ar. E o ser humano, nós não fomos criados aqui na terra, nós somos criados dentro de Deus. A minha e a sua origem é Deus.
É por isso que quando eu e você vivemos aqui na terra, e temos que viver aqui, não pensando aqui, mas pensando em voltar para uma pátria muito melhor, que é a pátria com Deus. Você precisa renovar sua mente nessa noite, e ver como Abraão viu, como Isaac viu, que eles estavam caminhando em fé para um lugar muito melhor. A palavra de Deus continua dizendo, versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Ah não, Elton, tá de brincadeira. Está dizendo que eu vou viver aqui na terra e tem promessa de Deus que eu não vou ver cumprindo? Pois é. Tem coisa que você não vai ver se realizando, sabia? Tem coisa que você não vai ver. Ah, mas por quê? Porque aquilo que você quer ver, que parece bom, Deus tem algo para você ver que é muito melhor. Vou te explicar. Moisés toca na rocha 2 vezes. Deus fica chateado. E Deus fala assim, você não vai entrar na terra prometida. Poxa, para pensar comigo. O cara libertou o povo. Aguentou. Gente, Moisés teve que aguentar o povo, gente. Lê lá o texto lá, você vai ver no Êxodo, o povo pecou contra Deus, fez o bezerro. Não, é sério. Eu, como líder de célula, tem vezes, às vezes que coisas no passado que aconteceu que eu acabo assim, vou largar tudo. Esse povo não quer nada. Agora você imagina Moisés ficar andando com o povo. E o povo pecando, o povo errando e tal. Por causa do povo, Moisés ficou chateado, pecou. Não vai entrar na terra. Acabou. Agora imagina comigo, não parece maldade? Parece maldade. Deus fala assim, Moisés, sobe o monte. Moisés sobe o monte. Aí ele olha para o horizonte. No horizonte está a terra que manda leite e mel. Aí ele olha e fica assim, brincadeira, hein? Imagina só. E foi o dia que ele morreu. Ele viu as promessas lá na frente, a promessa de entrar na terra prometida, aquela coisa toda. E você fica assim, meu Deus. Aí Moisés morre. Nossa, Elton, mas Deus foi ruim? Será mesmo? Será que era aquela terra que Deus tinha para Moisés ou era algo muito melhor? Porque é tão grandioso que Deus tinha para Moisés, que a Bíblia diz que um dia está Pedro, João e Tiago, e está Jesus. Jesus sobe um monte e ele faz assim, se transforma. O monte da transfiguração. E de repente aparece Elias e Moisés. Cara, e está na terra prometida, que tinha cachos de uva gigante, que parecia que era uma terra maravilhosa para você plantar, era muito bom para Moisés. Agora, ser levado aos céus e ver o Filho de Deus assentado no trono, isso é muito melhor. Você está entendendo isso? Porque a gente olha para essa vida aqui, e a gente quer as promessas daqui, mas a promessa que eu vim pregar nessa noite para você, está lá em Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia comigo. E aqui eu já quero caminhar para o final. Diego, se você puder me ajudar aqui. Apocalipse 21. Abra comigo. Você abriu Apocalipse e eu vou ler Hebreus 11:16. A Bíblia diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Apocalipse 21. Quem abriu diz amém. Eu vou ler para você. Eu quero passear esses últimos minutos com você por esse texto. Diz assim, eis que vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, adornada, arrumada, preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olhe para cá para mim. Você está entendendo o que é isso? Moisés viu a terra de longe. Abraão não chegou a entrar na terra. Isaac, Jacó, todo mundo apenas teve a esperança das promessas. Mas esse texto está dizendo que agora as promessas não estão apenas longe, mas agora a promessa de Deus está vindo até nós, descendo do céu como uma noiva preparada pelo noivo, uma noiva pronta para um casamento, um grande encontro entre Deus e a igreja. A cidade vem dos céus, e quem vem dos céus é Deus, e quem está aqui somos nós, e nós vamos ao encontro de Deus. Pense na dor que você tem, no sofrimento que você tem, naquela dor que você passou, que doeu tanto, que te machucou, que até hoje você sente em você. A dor talvez até mesmo no físico, não apenas no emocional, mas de um acidente que você sofreu, que tem uma cicatriz. Pense em pessoas que talvez são surdas, mudas, cegas, que ficaram debilitadas de algum acidente, com o seu corpo limitado. Parou a pensar? Lá no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, porque toda essa velha vida aqui já passou. E sabe por que ela passou? Porque a Bíblia diz que ao soar da trombeta, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Elton, eles estão mortos, sim. O corpo está destruído, sim. Mas o poder do Espírito que habita neles vai transformar o corpo deles, como um selo precioso que o Espírito deixou em nós. Pode ser um esqueleto, pode ser o pó da terra, mas será transformado em um corpo glorificado para encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pense naquele que não ouvia, o ouvido dele vai começar a ouvir. Pense naquele que não enxergava, os olhos dele vai começar a ver. Pense naquele que não andava, o corpo dele vai ser transformado, e ele vai começar a levitar em direção ao Deus Altíssimo. O texto diz: não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as outras coisas, as velhas coisas, as primeiras coisas já passaram. Versículo 5: e o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ah, meu irmão, você que está aqui me ouvindo hoje, se você perdeu a sua fé, se você está fraco, se você parou de acreditar, a palavra de Deus diz que aquele que está no trono, aquele que é rodeado pelos querubins, pelos serafins, que é adorado de eternidade em eternidade, ele olhou para João e disse: João, escreve, porque o que estou dizendo é verdade e é fiel. Escreve, porque não é qualquer um que está falando, sou eu que garanto a minha palavra. E o texto continua dizendo: está consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. E a quem que tiver ter sede de graça, eu lhe darei da fonte da água da vida. Meu querido, escute uma coisa. Jesus lá na cruz, ele estava com os braços abertos, estava sofrendo, e ele olhou para as pessoas que estavam ali e disse: eu tenho sede, eu tenho sede. E aí as pessoas pegaram um anestésico e tentaram botar na boca de Jesus, e Jesus cuspiu aquilo. Ele continuou com sede, continuou com dor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que tiver sede lá no céu,
Deus Pai vai saciar a minha e a sua sede, porque um dia o Filho dele decidiu ter sede, fome, sofrer por mim e por você, no meu e no seu lugar. E o texto continua dizendo no versículo de número 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Fique em pé comigo nessa noite. Você que está na sua casa, levante aí, mostre algo para Deus, mostre que você se importa com essa palavra, e não apenas isso, que você precisa hoje renovar a sua fé. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Eu quero que você comece a orar agora e falando: Deus, renove a minha fé, Deus, renove a minha esperança, Deus, renove a minha mente, renove meus olhos, para que eu não olhe mais para as coisas da terra, mas eu comece a olhar e a pensar nas coisas da eternidade. Comece a falar com Deus agora. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus e peça esse renovo a Deus, para que Deus venha não apenas renovar você, Deus não venha apenas trazer uma mentalidade nova, mas uma visão nova, uma visão dos céus. Deus está no controle, Deus não perdeu as rédeas da história, Deus continua nos guiando e nos levando para um lugar aonde Ele está. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus. Almejo ver o Rei, vindo me encontrar. Ore aí no seu lugar, Toda dor, fale com Deus, sofrimento, peça a Ele o renovo da sua fé, da sua esperança. um dia cessará. Oh Deus, renove, Deus, a nossa fé, o nosso coração. Eu não vejo a hora em que Ele virá. Sobre terra e céu, sobre terra e céu, todo olho verá. Todo olho verá. Oh, oh, oh.
Eu sei, você ficou tanto tempo em casa que você perdeu o costume de dar glória, você perdeu o costume de falar em línguas, você perdeu o costume de orar no Espírito. Mas permita agora, se mova no Espírito agora. Deixe Deus renovar a sua fé, renovar a sua esperança, renovar a sua paixão, o seu amor por Ele. Deus, eu declaro agora, Pai, lance fora o medo. Deus, lance fora, Deus, a ansiedade, Deus. Lance fora, Deus, a falta de fé. Deus, lance fora, Deus, toda a frieza espiritual. Oh Pai, eu declaro agora em mentes e corações que o Senhor, oh Deus, acenda aquele pavio que está lá, Deus, quase apagando. Acenda o fogo do Teu Espírito. Deus, aquela cana que está quebrada, que o Senhor, Deus, renove agora. E não esmague, Deus, mas traga algo novo. Eu declaro isso agora, Deus, que a fome e a sede pelo Teu Espírito, que a fome e a sede pelo Senhor venha ser acesa novamente. Eu declaro isso, ó Pai, que o grito de Maranata venha ecoar dentro de nós, que o grito de Maranata venha ser a nossa vivência, a nossa fé e esperança, em nome de Jesus. Seja renovado agora, seja renovado no Teu Espírito, seja vivificado no Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Maranata, Ele vem, o Rei vestido em glória. Maranata, o noivo vem, busca a sua noiva. Que lindo será esse dia, iremos para o nosso lar. Maranata, Ele vem, o Rei